Bom dia, bom dia, bom dia! Precioso, preciosa do Rei Jesus. Você já deu bom dia para o Espírito Santo de Deus? Vamos juntinhos fazer isso hoje? Bom dia, bom dia, bom dia! Doce Espírito Santo de Deus, faz morada em mim. Faz morada em meu coração. Bom dia. O que vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo para conduzir o seu dia nessa manhã de segunda-feira. Amém? Terceira parte dessa série maravilhosa. Deus não tem compromisso com a sua dor, e sim com a sua cura. Hoje eu vou falar de uma mulher, eu vou falar de uma mulher que esse texto é a cara dela. Hoje eu vou falar de Noemi. Noemi se encontra em Ruth, capítulo de número 1, e eu quero ler o versos 20 e o versos 21. Olha o que Noemi respondeu. Porém ela respondia: não me chame de Noemi, a feliz, chame-me de Mara, a amargurada, porque Deus, o Todo-Poderoso, me deu muita amargura. Deus não tem compromisso com a sua dor, e sim com a sua cura, com o seu milagre. Eu creio que a maioria dos meus seguidores aqui do Instagram, do YouTube e das demais redes sociais são cristãos, mas possa ser que um ou outro não seja. Mas eu creio que todo mundo conhece essa história de Ruth e Noemi. Mas eu quero dar aqui só um pequeno spoiler para que a gente lembre um pouquinho dessa história. Noemi morava em Belém com seu marido Abimeleque. E lá em Belém significa a casa do pão. Na casa do pão agora não tinha pão. Na casa do pão agora a terra estava passando por uma fome seríssima. E agora Abimeleque com a sua esposa resolvem ir para Moabe. Levam lá os seus 2 filhos, sai ela, a esposa e os seus 2 filhos. Chegando em Moabe, os seus filhos casam. Passa-se um tempo, o pai morre. Passa-se mais algum tempo, os 2 filhos de Noemi morrem. E depois de todos esses fatos e dessas mortes, ela ouviu dizer que em Belém voltara a ter fartura, que em Belém agora tinha pão. E ela tomou uma decisão, ir embora para a sua terra natal. E ela chama as suas noras e fala: olha, fiquem, voltem para a casa dos seus pais, que eu vou para Belém. E Orfa ouviu Noemi e resolveu voltar. Ruth, porém, não. Ruth se apegou à sua sogra. E as duas desceram até Belém. Chegando em Belém, as mulheres, as amigas de Noemi, quando viu Noemi, ficaram felizes, ficaram alegres e gritaram o seu nome, óbvio. O nome dela era Noemi, Noemi! E ela agora com amargura, porque toda mulher amarga, ela só responde com amargura. Toda mulher amarga, ela só responde com aquilo que está dentro do coração dela. Ela agora com amargura responde: não me chame de Noemi, a feliz. Essa tradução é da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu achei excelente para esse texto de hoje. Não me chame de Noemi, a feliz. Chame-me de Mara, a amargurada. Gente, você conhece alguma mulher amarga? Eu conheço. E eu já fui essa mulher amarga. E uma mulher amarga, ela só tem respostas negativas. Uma mulher amarga, ela só responde com grosseria. Uma mulher amarga, ela sempre é uma pessoa que vai responder com negatividade, porque ela tá cheia de amargor dentro da alma dela. Assim estava Noemi. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas pérolas preciosíssimas, como eu gosto de dizer, para a sua vida e para a minha vida. E uma das coisas desse texto e uma das pérolas que eu quero compartilhar com você é cuidado.
Ei, mulher, cuidado. Muito cuidado com a amargura. Cuidado. Não deixe nada azedar o seu coração. Cuide-se para não ser uma mulher amarga, porque a amargura é um veneno. E é um veneno silencioso, que começa, sabe como? Com frustrações, com uma dor na alma e termina com um distanciamento de quem você é. Termina com um real distanciamento da sua verdadeira identidade. Frustração faz você perder a visão da mulher que você nasceu para ser. Então, pérola número 1 é essa. Aprendizado número 1 é esse. Cuidado com a amargura. Fique de olho. Se você está se sentindo um pouco amarga, mude a situação, se posicione, porque a amargura, ela se distancia do real, da real pessoa, da real identidade que Deus te fez para ser. Com certeza, Noemi não era uma mulher amarga. Com certeza, ela era uma mulher feliz. Ela era uma mulher tão de Deus que Ruth, quando ela não quis que Ruth acompanhasse, ela disse: eu vou sim. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e nada a não ser a morte vai me separar de ti. Ela foi uma mulher excelente. Ela ensinou para aquela sua nora quem realmente era o Eterno, quem realmente era o Deus Criador dos céus e da terra. Só que ela se perdeu por conta da amargura, só que ela se distanciou da sua real identidade por conta das suas dores e frustrações. Então, cuidado, porque a amargura pode fazer isso na sua vida. E a segunda pérola que eu quero compartilhar aqui com você, nesse texto sobre amargura, sobre Noemi, é que eu e você devemos preste muita atenção no seu coração. Preste atenção no seu coração, preste atenção no que o seu coração está falando com você. Preste atenção no seu coração para não se tornar uma mulher amargurada. Faça sempre reflexões, ore sempre, analise o seu coração, preste atenção o que está entrando, o que está saindo, o que você está falando. Cuide do seu coração, preste atenção para você não tornar-se uma mulher amargurada. É um caminho de muita dor, que não te leva a lugar nenhum. Amargura sempre vai ser um caminho de dor, que nunca vai te levar a lugar algum. É um caminho que não tem volta. Amargura, se você não cuidar, você vai ficar amarga, você vai continuar amarga, a sua amargura vai te dominar e vai ser um caminho sem volta. Amargura sempre ela vem acompanhada de frustrações, de perdas. Então, quando você se sentir perdida, quando você se sentir lesada por alguma coisa, quando você se sentir frustrada, preste atenção no seu coração e busque com reflexões, meditações, orações, fugir disso, porque senão vai ser um caminho perdido, um caminho que muitas vezes não tem volta. Frustração é a dor da acusação, procurando sempre culpados, procurando sempre pessoas para culpar. Olha Noemi, ela estava passando toda essa luta, ela não entendeu que era um treinamento de Deus, ela não entendeu que era algo para Deus promover ela não entendeu que Deus estava com ela naquela situação. E se você não entender isso, querido, você só vai ver como perda. Mas o crente verdadeiro vê que na dor, na frustração, no dia mal, no dia do diagnóstico mal, no dia que você queria ouvir tudo e você ouviu aquilo que você não queria ouvir, você vai entender que Deus está na história e que nessa frustração você está sendo treinada para ser promovida. Só que Noemi não entendeu que a frustração
era treinamento. Então ela pegou a sua frustração e começou a acusar pessoas. Você conhece pessoas assim? Que sempre tá acusando outra, tá acusando o passado da outra, tá acusando o que a outra fez com você e tá sempre nesse looping de você me fez isso, eu sou assim porque você me causou isso, eu sou assim porque eu passei por isso, eu fui assim porque eu tive uma infância assim, e ela vive nesse looping de passado, de frustração, de amargura e sempre procurando um culpado. Noemi foi aos extremos a culpar o próprio Deus da sua amargura. Não me chame de Noemi, a feliz, me chame de amarga, amargurada, porque o Todo-Poderoso derramou, estendeu as suas mãos sobre mim. Ela respondia com a sua dor e com a sua frustração, sempre procurando culpar alguém. Ei, crente, Deus não trabalha em corações entulhados de amarguras, de acusações, mas em um coração contrito, em um coração de fé. Deus nunca vai trabalhar na sua amargura, Deus nunca vai trabalhar com a sua dor, mas Deus vai trabalhar com o seu coração contrito e com o seu coração cheio de fé e de esperança. Deus não tinha compromisso nenhum. Deus não tinha compromisso nenhum com a dor, com a amargura, com a frustração de Noemi, e sim com o seu milagre. Leve essa pérola pro resto da sua vida. Se Deus não estiver na minha história, por mais que essa história seja trágica, você nunca vai perder. Leve essa pérola pro resto da sua vida. Por mais que a minha história seja doída, seja trágica, por mais que você e eu tenha recebido um diagnóstico que não nos causaria alegria e sim tristeza e frustração, por mais que isso aconteça, se Deus estiver na história, não é perda. Se Deus estiver na história, ou Ele nos dá vitória, ou Ele nos dá experiência. No caso aqui de Noemi, ela não perdeu, ela ganhou. Ganhou uma nora que se tornou uma filha, e essa filha lhe deu um neto, e esse neto vem da genealogia de Jesus Cristo. Noemi achou que tinha perdido, mas depois que ela entendeu o real propósito de Deus e entendeu que Deus estava naquela história, ela entendeu que ela não perdeu, mas sim que ela ganhou uma filha amada, e essa filha lhe deu um neto, e esse neto é o neto, hein? Esse neto, da linhagem dele, veio o Cristo, o Salvador. Então, com essa história de Noemi, eu entendo que Deus não trabalha com as minhas frustrações. Deus não trabalha na minha dor, mas Deus trabalha no meu posicionamento. E quando uma mulher se posiciona, ela vê e ela gera o seu milagre. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a minha e com a sua dor, mas Deus tem compromisso com a minha e com a sua cura. Você pode receber isso? Então receba no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beijos, beijos em seu coração, e até segunda-feira. Com o quê? Com o nosso pão. O pão antes do pão.